Gente, vamos orar para nós começarmos? Querido Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, Pai. Obrigado por nós estarmos aqui. Fique conosco, que teu Santo Espírito se faça presente, Pai, e possa moldar o nosso coração, Pai, nos dar o entendimento necessário para nós entendermos a tua santa vontade. Fique conosco, nós oramos em teu nome. Amém. Gente, eu quero fazer uma meditação com vocês. Na verdade, a gente vai estar comentando um pouco sobre o processo que a gente está desenvolvendo aqui, tá, no plantio. Alguns aqui estão quem está desde o primeiro módulo. Legal. Aí tem uma galerinha que chegou depois, chegou no segundo, terceiro módulo. E vocês perceberam uma diferença de visão desde que nós começamos. Eu ia começar com o check-in, agora nós vamos fazer depois. Vocês lembram como que foi o primeiro check-in? Ou não fazem ideia? Mas lembra que todas as falas tinham a ver com perspectiva? Eu espero que esse plantio seja dessa forma. Eu espero que aconteça isso. Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho de que aconteça isso. Isso é muito interessante, porque nós já estamos no quarto módulo, nós passamos já por algumas palestras, algumas didáticas ali, algumas práticas, e a gente começou a reavaliar como que é o cristianismo hoje. Se nós estamos aqui é porque nós temos interesse em plantarmos uma igreja apenas, ou nós cumprimos o reino de Cristo, a missão de Cristo, de multiplicarmos. Vai muito além disso, né? E conforme nós vamos passando pelas coisas, pelas palestras, a gente vai absorvendo informações, a nossa visão ela vai se expandindo e a gente começa a falar assim, será que tudo realmente que eu achava que era igreja, realmente deve ser a igreja segundo o coração de Deus? Isso é bem interessante porque quando a gente fala sobre resgatando caminhos esquecidos, e essa é uma parte muito importante, sempre que quando nós esquecemos onde nós queremos chegar, é porque em algum momento nós esquecemos a nossa identidade lá no passado. Bom, todo mundo caminha, todo mundo segue em frente, mas por que nem todo mundo vai para o mesmo caminho? Porque nem todo mundo consegue chegar naquele mesmo objetivo que tinha lá desde o início. Será que alguma coisa na trajetória mudou, a nossa visão mudou? E é muito frustrante quando a gente chega lá no final, muitas vezes com um plantio, a gente fala, puxa, não é esse plantio que a gente havia planejado, não está de acordo com aquela visão de multiplicação. O que aconteceu no meio desse processo? Às vezes, no meio desse processo, nós esquecemos lá do passado, do sonho que nós tínhamos, de toda aquela visão de como deveria ser a igreja de Cristo. Por isso que é muito importante nós sempre reavaliarmos quais são aqueles caminhos que nós esquecemos, nós precisamos resgatar. E quando a gente fala disso, a gente já parte direto para o que é o plantio hoje, o que é a igreja. Vocês estão conseguindo enxergar, tranquilo? Eu estou na frente? Fechou. Percebam só, todo nascimento de um plantio começa com sonhos, com a visão positiva do plantio, todo aquele ânimo. Não, realmente nós vamos multiplicar, isso vai acontecer. Isso ali no primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, nós já estamos com uma crise de significado, né? E a gente começa, puxa, será que realmente é isso que eu quero? Será que é isso que Cristo está me motivando a fazer? E a gente começa com aquela crise de significado, aquela visão, amadurecimento do que realmente é a igreja, do que nós queremos nos tornar. Ok, só que aí todo plantio, infelizmente, acaba passando por uma perca de propósito, essa visão de manutenção de prédio. Passa ali 1 ano, 2 anos, começa com todo aquele ânimo e começa a rotina da igreja. E isso vai desanimando, inclusive, os líderes, aqueles que estiveram participando de todos os módulos. Então é muito importante você se avaliar ao longo do processo, quando você já estiver ali com um espaço já montado, com as reuniões acontecendo, percebam só, você ainda está com aquela mesma visão, aquele mesmo ânimo do início? Ou por algum motivo o seu tempo tem sido utilizado para manutenção de prédio? Quando isso acontecer é tempo. Na verdade, antes de acontecer isso, a gente já tem que reavaliar. Mas se estiver acontecendo aquele declínio, puxa, preciso reavaliar algumas coisas que aconteciam naqueles módulos. O que realmente eu preciso melhorar? Quando a gente fala disso, a gente percebe que quando nós não multiplicamos, a gente tem batido nessa tecla há um bom tempo já, desde o primeiro módulo. Uma igreja que não se multiplica é uma igreja que morre. E você vai perceber isso ao longo do ministério de Cristo. Ele recrutava as pessoas, ele capacitava as pessoas e ele enviava.
Ele não ficava com aquela manutenção ali dos discípulos, sabe? Vamos morrer aos poucos. Fica aqui perto de mim, vamos e vamos. Ele gostava de multiplicar. Quando a gente olha para as igrejas de Paulo, ele plantava uma igreja, ele capacitava os líderes, e o que ele fazia? Partia, multiplicava, preparava para que um grupo ficasse ali. E depois ele voltava, dava todo aquele preparo que precisava ainda acontecer, e depois saía de novo para plantar uma outra igreja. Então, quando esse processo não ocorre, esse retorno do processo de multiplicação, nós temos um declínio, consequentemente a morte de uma planta. Isso é interessante para nós entendermos, porque quais são os antecedentes que nós precisamos resgatar? A gente já comentou desde o primeiro módulo, algumas coisas que eram essenciais, eram importantíssimas para os judeus. O templo, o sacerdócio e também o sacrifício. E com a vinda de Cristo a este mundo, ele derrubou com tudo isso. Eles ficaram completamente perdidos. E eu fico assim imaginando a cabeça dos discípulos, aqueles que tiveram o primeiro contato com Cristo, tentando absorver todo aquele conhecimento, todo aquele estilo de vida, aquela novidade de vida que Cristo estava trazendo para eles. Eles estavam acostumados com o templo, com a sinagoga, vamos ficar ali. E agora, de repente, Cristo, em todas as suas falas, ele falava: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vós sois o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Imagina só, a primeira fala que Cristo disse nesse sentido aos discípulos, parece que não faz sentido. Na mente deles deve ter ficado aquela bagunça que só. E ele, várias e várias vezes, vários versículos, vários momentos ali daquela caminhada de Cristo com os discípulos, ele falava isso: olha, você é o templo do Espírito Santo. Não vai ficar pedra sobre pedra, sabe? Está vendo esse templo aqui que vocês... Não vai existir mais. E ele falava mais, o sacerdócio, sabe... Todo mundo tem uma função do reino. Mas como assim todo mundo tem uma função do reino? Todo mundo pode fazer algo? Peraí, nós estamos aguardando o Messias. Existem já os... Já vou falar fariseus, né? A gente sempre busca, né? Já existe já um clero ali certinho, fazendo tudo ali. Qual que é a minha parte no reino? E Cristo, todo momento, falava: olha, vocês são sacerdócio santo, sacerdócio real, uma geração eleita. Fizestes reis e sacerdotes. Ou seja, vocês têm uma função no meu reino. Isso era uma novidade para eles, assim como o sacrifício, que talvez tenha sido um dos maiores baques, né, para todos os discípulos, para todos aqueles que ouviam a mensagem de Cristo. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer. Sabe esse sistema de sacrifício de animais? Não vai mais existir. Eu sou o sacrifício vivo. Se eu morrer, não haverá mais necessidade. São todas as coisas que começaram a revolucionar a mente de todos que estavam. E aí surge então a grande pergunta: como que vai ser a vida da igreja sem o templo? Estamos acostumados com o templo, de nos reunirmos em certo local. O que vai acontecer? Então a gente percebe a passagem desse templo, dessa sinagoga, então, para casa. Mas peraí, eu posso adorar a Deus na minha casa, em comunidade? Outras coisas também. Existia uma tribo de sacerdotes, e agora a gente percebe que todos os crentes são ministros, são sacerdotes, todo mundo tem uma função no reino. Qual que é a minha função no reino? Uma outra coisa também, sacrifícios de animais, passando para isso, sacrifício de Cristo. Hoje, agora, é a fé. Mas peraí, eu tenho que ter a fé no sacrifício de Cristo? Para nós, hoje, isso já faz sentido, nós já temos esse conhecimento, mas imagina a mentalidade dos discípulos, de todos aqueles que ouviam a mensagem de Cristo. Por isso que muitos se escandalizavam. E aí, quando a gente começa a rastrear esses antecedentes, a gente percebe que a igreja é o movimento de Cristo. E quando ele falava que o templo deveria ser a comunidade, que a missão deveria ser os sacerdotes, todos envolvidos no reino, e a salvação veio pelo Cordeiro, Cristo Jesus, aí a gente começa a enxergar o que é a igreja, que Cristo queria remodelar a visão deles. Ei, isso daqui não é a igreja que vocês têm. Isso daqui não é o que eu vim ensinar. Me sigam. Este é o caminho. Viver em comunidade, todos juntos, vivendo a missão, aceitando o sacrifício de Cristo, a fim de obter a salvação. E muitas coisas a gente percebe que
o movimento que Jesus estava tentando propor a eles não era um movimento que estava preso. Havia algumas possibilidades deles adorarem a Deus em comunidade, em casa. Quando a gente olha no relato bíblico, eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles adoravam a Deus em qualquer lugar. Os sacerdócios eram para todos tinham alguma função, o sacrifício já foi feito, agora vive pela fé. Mas diante disso, o movimento estava refém naquela época. Primeiro, o templo estava dependente de todos os ritos. O sacerdócio, aqueles padrões de comportamento, o que deveria acontecer, o que não podia acontecer. O sacrifício estava envolto dos dogmas que existiam. Então a gente vê que algumas coisas ali estavam tentando colocar o movimento como refém. E Cristo veio dizer, o movimento, a igreja verdadeira, é muito além disso. Então, houve uma explosão do movimento. Quando eles entenderam a mensagem de Cristo, eles se apaixonaram completamente. E então, com esse modo de vida diferente, eles viviam como se Jesus fosse voltar logo. Logo depois que Cristo ascendeu ao céu, eles estavam então ansiosos, aguardando a vinda de Cristo. Ele já morreu, ele vai voltar em breve. E eles estavam tão contentes com isso, só que aí a gente conhece a neutralização do movimento com Constantino. Olha, já começou a travar a língua já. Ok, foi retirado o que dos judeus? O templo, o sacerdócio e o sacrifício. O que Constantino fez? Vou devolver. Só que eu vou devolver da minha forma. Então ele devolveu o templo com as catedrais, com as basílicas, com os templos. O sacerdócio ele devolveu também. Só que algumas classes de cristãos específicos, não era isso que vocês sentiam falta? Está aqui de volta. Os sacrifícios, os meios de graça barato, o sacramento. Então ele devolveu. Só que devolvendo isso, houve uma neutralização daquele movimento de Cristo, do que realmente deveria ser a igreja. Então a gente tem um longo período ali, um longo período escuro, vamos colocar, no cristianismo, tá? E a gente começa a ver alguns resgates que aconteceram. Primeiro, em 1517, com a Reforma. Pelo menos 2 itens que Martinho Lutero trabalhou muito forte, a questão do sacerdócio. Lembra que somente alguns poderiam ter acesso às escrituras? Somente alguns são dignos. Mas assim, pontualmente, ele trabalhou muito em cima do sacrifício. Da justificação pela fé. E você conhece toda a história. Mas ok, que igreja que você está plantando? É a igreja de Cristo? Sim ou não? Tá. A igreja que da sua planta está atrelada a algum movimento hoje? Um movimento adventista. Você sabe o que é um movimento adventista realmente? Qual que é a função dos adventistas hoje? Eu falo isso porque em alguns andamentos de alguns plantios, a gente acaba perdendo a visão e a gente acaba seguindo um movimento carismático. Ou mesmo, vamos fundar uma igreja, mas não atrelada à igreja adventista. Nas práticas, naquilo que a gente vive. Mas qual que é a nossa identidade? Por que a igreja adventista existe? O que nós viemos resgatar? Então a gente vê um momento de restauração, iniciando em 1844. E a gente percebe que tudo que nós temos é algo profético. Alguém conseguiria abrir lá? Isso. É algo profético. O templo é a comunidade bíblica, assim como Cristo mesmo instruiu. O sacerdócio é um movimento missionário. Todos podem estar envolvidos na missão. O sacrifício é a salvação pela graça. E a gente percebe que a nossa raiz, a raiz profética, está em Daniel 8,14. A identidade profética também está em Apocalipse 12, versículo 17. A missão que nós temos também está em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. É um movimento segundo o coração de Deus, que veio resgatar então aquele movimento de Cristo que foi perdido. Então a gente percebe que o plantio dessa nova igreja tem um propósito: resgatar o caminho de Cristo. O que é o caminho de Cristo? Tudo aquilo que foge do envolvimento da missão apenas a alguns membros da igreja. Pelo contrário, todos são sacerdotes, todos têm uma função no reino. Aquela mentalidade de que eu só posso adorar a Deus se eu estiver no sábado pela manhã na igreja. Você é o templo do Espírito Santo. Precisamos aprender a viver em comunidade. A gente percebe o sacrifício de Cristo, onde muitas vezes a gente se escraviza com ritos na igreja,
onde na verdade Cristo já morreu por nós. Precisamos aceitar pela fé e não tornar os ritos que talvez tinham a intenção de nos levar a aceitarmos a graça de Cristo como um todo e ficarmos escravizados nisso. Então a gente percebe que a igreja hoje é ser uma igreja bíblica. O plantio de hoje é sermos uma igreja bíblica. Mas o que é ser uma igreja bíblica aguardando a volta de Cristo? Primeiro, o templo, o culto, a missão não é refém do prédio, do culto, mas o prédio, o culto, é refém da missão. E a gente tem falado isso já ao longo dos módulos. Os sacerdócios, todos na igreja, são treinados e equipados para serem missionários. Quando a gente olha para o sacrifício, Cristo ele é central, a comunhão com Ele e uns com os outros. A igreja como uma embaixada nessa terra de Cristo. Então, ser uma igreja de Cristo, em plena volta, a segunda volta de Cristo, é ser uma igreja então que agrega as pessoas, que vivem em comunidade, que todos vivem a missão, cumprem a missão juntos. E quando a gente fala disso, a gente começa a resgatar então esse movimento de Cristo. Só que como que acontecia o movimento de Cristo? Primeiro, nossa, a resolução tá ótima. Primeiro, ele chamava, vinde após mim, os discípulos. Marcelo, será que tem como ajustar a resolução ali? Está muito longe, né? Nossa, tá ótimo. Pode ser, por gentileza. Eu vou pegar aqui e vou falando com vocês que fica mais fácil, então. Vou lendo aqui, adianta bem. Perfeito. Tá bom assim mesmo. Melhor que tá, não dá não. Primeiro, o processo de Cristo. É a resolução mesmo. Ok, já deu uma melhorada já, né? Primeiro, o plantio de uma igreja começa com a visão. Só que logo depois, então, nós temos a visão e o relacionamento, aquilo que vai acontecendo. Inclusive, como que está o acorde de vocês? Estão vivenciando isso? Lembra que o processo de quem está aqui é praticar o acorde com a galera do grupo base. Já escolheram alguém? Se não, por favor, já comece a se mexer já. Vocês estão tendo o encontro do grupo base, correto? Já tem em mente a pessoa do grupo base que vocês vão discipular essa questão do acorde? Se não, já pense. Vive em comunidade, porque tudo começa com a visão, logo depois tem o relacionamento. E ao longo do processo, então, começa os ministérios. Isso é muito interessante, porque é por meio dos ministérios que nós vamos chamando as pessoas, vamos se tornando relevantes na comunidade. Logo depois, então, por último, tem a estrutura. Nós já comentamos muito sobre isso. Uma igreja ela não começa com a estrutura. Quando até pergunta, você está plantando uma igreja? Onde? Ah, em tal bairro. Não, mas qual o endereço? Calma, o pessoal não entende isso. Porque tudo começa primeiro com a visão, com o relacionamento, com aquele envolvimento. Depois tem os ministérios, onde todos fazem parte da missão, todos têm uma função no reino, desempenhando em algum ministério. Logo depois, a estrutura. Mas, se nós não multiplicamos, nós passamos pelo declínio. O que é o declínio? Quando a estrutura começa assim, a ter tanta exigência, tantas coisas acontecendo, que a gente começa a perder aquela visão. Só que o ministério é tão importante que a gente começa a se esquecer das pessoas, o relacionamento. Onde a gente vive só pelo ministério e a gente se esquece das pessoas que nós alcançamos. Porque é tanta função, todos os dias da semana a gente tem que correr atrás de alguma coisa. Quem aqui já participou de algum ministério sabe, tem que decorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente se esquece de pessoas. Então, aquele relacionamento que havia já não existe mais. O que sobra? Os ministérios e a estrutura. Só que a estrutura é tão pesada que mata também os ministérios. Por fim, termina só com a estrutura.
E a gente precisa então resgatar aquela visão, aquilo que acontecia no passado. E a função de Cristo era isso, exatamente. Ele convidava os discípulos, vinde após mim. Então ele discipulava, ele enviava e por fim, ele testemunhava. Ele enviava as pessoas para todos os cantos da terra para testemunharem. Então multiplicarem aquele processo e não ficarem em um ciclo vicioso de manutenção de prédio. Pode passar, por gentileza? É que não estou mais com controle aqui. Por fim, a gente percebe que o Espírito de Profecia já falava já em relação a esse resgate, ao que deve acontecer na igreja. Não deveria haver chamado para pastores ficarem cuidando de igrejas, mas que o poder da verdade, doador de vida, impressione os membros a agir, levando-os a trabalhar diligentemente no eficiente trabalho missionário em cada localidade, com a ajuda de Deus. A igreja deve ser educada e treinada a fazer um serviço eficiente. E continua. Quando os membros dependem do ministro como se fosse a fonte de poder e eficácia, ficarão completamente sem poder. Assim que os membros de uma igreja pedem pelo trabalho de certo ministro e sentem que ele deve permanecer com eles, é hora dele ser transferido para outro campo, a fim de que os membros possam aprender a exercitar a habilidade que Deus lhe deu. Deixe que as pessoas trabalhem, que cada membro de igreja seja um agente vivo de Deus, tanto dentro como fora dela. Todos devemos ser educados a sermos independentes e não imprestáveis e inúteis. É forte, né? Tem que ler todo dia. É forte porque... Oi? Esse aqui está em uma carta. Inclusive o pastor Palu, ele tem a cópia dessa carta. Ele falou que ia trazer, tá? Que ela colocou. O anterior, pode voltar, por gentileza? Tá, numa carta foi dirigida a Gleaner. Ele tem essa carta, o Alex tem. Já viu essa carta já? É o livro como todo. O Paulo ele tem uma cópia. Eu acho que ele vai trazer, inclusive hoje, tá, gente? Pode passar. Vocês já perceberam já que existem algumas plantas que são dependentes do pastor? E aí quando o pastor é transferido, a planta morre. Por que isso acontece? Essa dependência de visão. Mas não só no plantio de uma igreja. Existem algumas pessoas já perguntaram, pastor, por que o pastor geralmente fica 4, 5 anos em uma igreja? Poderia ser mais, né, pastor Marcelo? Até para dar tempo de desenvolver um trabalho mais estruturado, vamos colocar mais sólido assim. Mas por que em algumas localidades um pastor fica assim 10, 12, 15 anos acaba atrapalhando a igreja? A igreja fica dependente. Não, mas como que está o trabalho missionário da igreja? Pergunta para o pastor, ele deve saber os estudos bíblicos. O membro deve estar envolvido. Só que diante disso, eu quero que vocês percebam se há algum erro nisso que eu vou apresentar. Marcelo, por gentileza. Vejam isso daqui. Está de acordo com o que acontece? Diácono, ele fica responsável pelo cuidado da igreja, ele recolhe a oferta, ajuda os necessitados, ele cuida do templo. O ancião, ele fica responsável pela manutenção ali, a organização das cerimônias, as escalas, a plataforma. O pastor é responsável pelo fortalecimento, pela visão, é ele que prega, lidera. A associação tem a função da expansão, de treinar, de capacitar, de edificar. Isso é o que ocorre? Sim ou não? Sim ou não? Tá certo? Por que não está certo? O que está faltando aqui? Alguém falou. Hã? Não é sacerdócio só de uma classe específica dentro da igreja. Quem que está faltando aqui? O membro. O que deveria realmente acontecer? A forma assim, mais coerente e eficaz. O membro deveria ser responsável pelo cuidado. É a casa de Deus, é a casa na qual ele faz parte, ele é a igreja. Por que um membro não pode recolher oferta? É estranho, já viu algum membro recolher oferta? Mas é comum? Não é comum. Tem gente que se espanta quando a criança vai recolher oferta. Não, por que os aventureiros estão recolhendo oferta? Isso é função de quem? Do diácono, não pode. Quem deveria ficar responsável pela plataforma, ou mesmo pela visitação, organização das cerimônias? Os diáconos. O que os anciãos deveriam fazer? Sim, eles deveriam visitar, pegar a função do pastor. Obrigado, viu? Eles são os pastores da igreja. O que o pastor deveria fazer, então? A função da associação.
treinar, capacitar, edificar, plantar igrejas, não ficar preso apenas em uma igreja, fazendo aquilo que deveria ser função do pastor local da igreja, dos anciãos. Ele deveria, então, nesse processo de plantar as igrejas. E a associação, então, deveria então apoiar, dar o suporte, e não treinar, que deveria ser a função do pastor. A gente vai pegando a função do outro, né? A gente vive nesse ciclo vicioso, onde a gente se esquece que existe o membro. Sequestro de função. E aí a gente tanto fala, tanto prega na igreja, do sacerdócio para todos os membros. E onde que está o espaço? O grande ponto que entra é, nós estamos resgatando uma visão, a visão de Cristo, o ministério de Cristo, onde o sacerdócio é para todos os membros. O templo, não podemos ficar presos na igreja, no prédio, naquelas 4 paredes. A igreja precisa se movimentar, pequenos grupos, nas casas, viver em comunidade. Entendemos o sacrifício, não ficarmos envoltos em dogmas, em tradições, mas aceitarmos a graça de Cristo. Mas como que realmente nós podemos resgatar a visão? Será que, mesmo durante os módulos, já assumiu o sonho e a visão que você tinha lá naquele primeiro módulo? Ou você ainda está animado? Assim que você plantar a igreja, estiver com o prédio, o que você vai fazer depois? Plantar outra. É a mentalidade de multiplicação. Não sei quem recorda a palestra que tivemos sobre a igreja nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Você recordam de alguma coisa assim? Do nível das igrejas? Qual que é a igreja que se multiplica? A igreja nível 5. A igreja nível 4, ela se reproduz. Como uma igreja que nós temos aqui, tá? A galerinha do Alto Maracanã, do Portão. Basta plantarmos uma igreja? Essa igreja estará sendo plantada agora? Esse núcleo que vocês estão? Não basta. É uma igreja no máximo de nível 4. Se não nos multiplicarmos, nascer uma nova igreja a partir deste plantio, não será uma igreja de nível 5. E qual que é o caminho? É o declínio, é a morte. Onde a gente começa a focar em outras coisas, na estrutura. Vira isso. E a gente acaba se esquecendo do movimento que não pode estar preso, no movimento que é de Cristo, que Ele nos capacita. Mas diante de tudo isso, que você possa abrir o seu coração para que Cristo possa impactar, para que você possa entender que o processo é dele, que o processo não deve ficar preso e que devemos expandir o reino de uma forma saudável, assim como Ele então discipulou seus discípulos e os enviou também. Se esse também é o seu desejo, de se tornar instrumento nas mãos de Cristo, feche seus olhos. Pai querido, nós oramos a Ti, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, Pai, veio nos trazer o que realmente é religião, baseada em Ti, Pai. Nós muitas vezes focamos em tantas coisas que tiram, Pai, o nosso foco. Ao longo do processo, Pai, esquecemos dos nossos sonhos, de toda aquela felicidade que havia no início, Pai. E vamos deixando que o nosso tempo seja ocupado, Pai, por coisas frívolas. E a gente se esquece da Tua função, Pai, nessa igreja, Pai. De deixarmos sermos guiados por Ti. Nós nos esquecemos, nos afastamos de Ti cada vez mais, Pai. Por isso nós queremos sempre resgatar esse caminho, essa visão que o Senhor nos deixou. Capacite a cada filho Teu, Pai, que o Senhor possa estar conosco, que possamos ser uma igreja de multiplicação, que possamos expandir o Teu reino. Nos use, Pai. Nós oramos em Teu santo e poderoso nome. Amém.